Qual o argumento central da defesa do processo de recuperação judicial? Meu caro colega, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma alegria ter você por aqui. Esse é o 19º episódio da linha editorial chamada Vivendo de Recuperações Judiciais. Uma linha editorial que tem o propósito de colocar você na linha de frente do mercado de recuperações judiciais. É por isso que eu já produzi 18 episódios específicos destinados à sua caminhada a acelerar o seu ingresso nesse mercado muito atraente, nesse nicho particular do direito que combina alta remuneração, prestígio e, ao mesmo tempo, uma função social extraordinária na medida em que preserva empregos, na medida em que preserva agentes econômicos viáveis. Então, se você é advogado, contador, economista ou também administrador, então, se você é advogado ou é contador, economista ou administrador, porque esses profissionais também podem atuar como administrador judicial, acompanhe essa linha editorial, especialmente esse episódio, porque nesse episódio eu vou lhe explicar quais são os argumentos centrais de defesa do processo de recuperação judicial na perspectiva do fechamento do contrato, na perspectiva da sua argumentação íntegra para o seu cliente. Então fica comigo que esse episódio promete argumento central de defesa do processo de recuperação judicial. Então assim, para quem se destina esse episódio, para quem se destina esse conteúdo se destina para quem pretende trabalhar, para quem pretende ser muito bem remunerado assessorando agentes econômicos em crise. Então, se você é advogado ou contador e quer atuar como administrador judicial ou especialmente promover recuperação judicial, meu querido colega, fique por aqui que eu vou abrir uma caixa preta de argumentos consistentes, baseados na integridade, na ética, mas absolutamente persuasivos na perspectiva da decisão que o seu cliente precisa tomar. Tá bom? Agora, se você está estudando para carreira pública, para magistratura, para o Ministério Público ou mesmo para a Defensoria Pública, meu querido amigo, não é aqui que você vai se qualificar para a prova de primeira fase. Eu não vou explicar os artigos da Lei 11.101 ou como eles são abordados em provas de concurso. A minha intenção é ver você sendo muito bem remunerado trabalhando com recuperação judicial e não fazendo concurso público. Então assim, se você está se preparando para a carreira pública pensando em honorários expressivos, ou mesmo o prestígio que você imagina que a carreira pública oferece, talvez valha a pena ficar aqui, porque o trabalho com recuperações judiciais oferece essas vantagens. Agora, se você simplesmente quer se preparar para a carreira pública, pare agora de ver esse vídeo e vai estudar, não perca tempo aqui comigo. Mesma coisa eu vou dizer para o empresário. O empresário, assiste o vídeo que está na entrada no meu canal no YouTube, o momento ideal para ingressar com o pedido de recuperação judicial, porque ali eu exploro as variáveis que você deve ter em conta para decidir pelo ingresso de recuperação judicial. Qual o melhor momento? Agora eu vou conversar com um operador que pretende promover uma recuperação judicial. E nesse sentido, talvez não seja o melhor vídeo para você acompanhar, mas claro, fique à vontade, é sempre uma alegria conversar com quem está nesse nicho particular do direito. E dizendo isso, eu quero chamar a atenção que eu produzo muito conteúdo visando o seu ingresso no mercado de recuperações judiciais. Meu querido colega, uma recuperação judicial pequena, uma recuperação judicial de 3 ou 4 milhões envolve honorários expressivos. Eu diria que com 2 recuperações judiciais por ano, você consegue sustentar bem o seu escritório, tendo honorários mensais na casa dos 5 dígitos. Eu estou dizendo 2 recuperações judiciais gerando honorários no entorno de 18 a 20, 25 mil reais mensais. Isso é quase uma obviedade. É por isso que você não encontra advogados que trabalham com recuperação judicial que se afastam desse nicho particular do direito. Pelo contrário, quem trabalha com recuperação judicial quer trabalhar com mais recuperação judicial. Quem tem uma recuperação judicial quer 2. Quem tem 2 quer 4. Quem tem 4 quer 8. E é por isso que eu quero ver você junto comigo trabalhando nesse nicho do direito. E vamos em frente. Você vê que eu estou empolgado, porque é um tempo que eu não produzi esse vídeo gravado. Eu sempre estava fazendo vídeos ao vivo. E eu percebi no meu canal do YouTube que estava faltando sequência nessa linha editorial primorosa, nessa linha editorial que eu curto demais produzir.
toda scriptada, ou seja, é uma aula mesmo. Eu não estou falando aqui de improviso, eu não estou falando aqui o que surgiu na minha cabeça genial, nada disso. Eu pensei ponto a ponto que você precisa dominar e é por isso que você vai ficar comigo até o final. Então, já curte esse vídeo, já manda uma pergunta aqui abaixo e vem comigo, porque nós estamos apenas aquecendo os motores. Olha só, quando eu decido compartilhar quais os argumentos centrais de defesa do processo de recuperação judicial, eu quero lhe dizer que eu vou tratar de argumentos práticos que eu utilizo com absoluta integridade no meu escritório. Eu não vou tratar aqui de leituras que faço. Claro que todos nós somos encharcados por leituras, por impressões, pela nossa caminhada, sem dúvida, mas eu vou tratar aqui primordialmente de 10 anos de atuação prática em processo de recuperação judicial. Desde 2014 eu trabalho nesse processo e eu sei, com esse processo, e eu sei o que funciona e o que não funciona. E a partir dessa experiência relativamente larga, alguns vão dizer 10 anos é pouco, outros vão dizer 10 anos é muito, 10 anos é uma vida, é a vida da minha filha, por exemplo. A Mariana tem 10 anos, então para a Mariana é muito tempo. A Mari vai dizer 10 anos é minha vida. Para algumas pessoas que têm 60, 70 anos, 10 anos é uma parte da vida, mas eu tenho que 10 anos é tempo suficiente para indicar o que funciona e o que não funciona. E quero dizer mais, desde que eu abri o meu canal nas redes sociais em 2020, eu deixei de atuar apenas no Rio Grande do Sul e hoje eu atuo em recuperações judiciais Brasil afora, o que permite qualificar a leitura do que funciona do ponto de vista argumentativo e do que não funciona. Então, do ponto de vista da régua da integridade, tendo por pano de fundo a ideia nobre de auxiliar agentes econômicos em crise, eu vou lhe explicar o que você deve e o que você não deve dizer diante do seu cliente. O que vai fazer o seu cliente caminhar no sentido de fechamento do contrato e promover uma recuperação judicial, que é fazer um bem para si mesmo, e o que vai fazer com que seu cliente não feche o contrato e não prossiga nas tratativas de promoção de uma recuperação judicial. Você compreende? É essa a ideia que permeia esse 19º episódio da linha editorial chamada Vivendo de Recuperações Judiciais, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Vamos começar pelo argumento que não cola, pelo argumento que não funciona, pelo argumento que você não vai fechar o contrato. Meu querido colega, o que divide os profissionais que fecham o contrato de recuperação judicial para os colegas que não fecham o contrato está aqui. Quem sabe esse seja o episódio mais importante dessa linha editorial, porque de nada adianta eu entender do processo de recuperação judicial, de nada adianta eu entender a Lei 11.101 se eu não souber convencer o meu cliente de que o melhor caminho para a situação imediata que ele está enfrentando é ingressar com um pedido de recuperação judicial. De nada adianta um conhecimento que não é aplicado. E nesse sentido, quando você estiver na frente do seu cliente, você vai ter que utilizar os argumentos que eu aqui vou compartilhar, abrindo o jogo com você. Olha só, eu vou abrir o jogo. Então, aproveite. Eu quero começar lhe dizendo o seguinte: não diga para o seu cliente que recuperação judicial está previsto na lei, que recuperação judicial pode ser o último remédio para o seu cliente. Não diga para o seu cliente que recuperação judicial está previsto na Lei 11.101, que rege recuperações judiciais e falências. Essas expressões, acredite, que todos os colegas que não fecham contratos utilizam, simplesmente gera uma reação negativa, simplesmente gera um recuo, gera um receio com relação à possibilidade de recuperação judicial na perspectiva do seu cliente. Porque o seu cliente pensa o seguinte: se eu vou entrar em recuperação judicial, eu estou entrando na mesma porta da falência. Sem querer, ao mencionar a lei de falências, você relacionou recuperação judicial com falência. Errado! Agora, deixa eu lhe perguntar, você é empresário, vai procurar uma consultoria jurídica e essa consultoria jurídica lhe orienta a acionar um mecanismo que está no mesmo lugar do mecanismo que convola a empresa em um processo de falência. Você vai aderir a essa estratégia?
Outra argumentação que eu vejo cotidianamente, eu olho aqui ao lado porque tá aqui o script, tá bem? E não sei se você tá ouvindo, mas tá caindo uma chuva imensa aqui ao lado, então quem sabe tem algum ruído aí no áudio, você já sabe que está caindo o mundo e nós estamos aprendendo juntos aqui, porque quando eu ensino, eu quero dizer que eu também aprendo. Eu reformulo os conhecimentos a partir dessa necessidade de organizá-los para compartilhar com você, porque eu quero que você trabalhe com recuperações judiciais sendo muito bem remunerado nesse nicho particular do direito. Então, quando você relaciona recuperação judicial e falência, você, na verdade, está pedindo para o seu cliente fugir do seu escritório. Quando você diz que recuperação judicial é a última saída, você está dizendo, meu caro cliente, não há saída. Então, quando se apresenta a recuperação judicial, você precisa ter clareza em quais argumentos você vai utilizar, todos baseados na integridade. Você não precisa dar uma aula de direito para o seu cliente, uma aula de direito teórica para o seu cliente, porque a aula de direito teórica vai possivelmente afastá-lo do processo de recuperação judicial, afastá-lo da decisão correta que vai resolver os seus problemas. Então, qual a sugestão que eu faço a partir de uma caminhada, como eu mencionei, de 10 anos? Comece explicando que recuperação judicial é o remédio jurídico para a crise do agente econômico. Quando nós dirigimos-nos ao direito, ou quando nos dirigimos ao direito, está bonita essa frase? Quando eu vou para o direito e busco a solução que o direito oferece ao conflito conjugal, o direito vai gritar divórcio. Quando eu vou ao direito buscar uma solução para um conflito societário que impede que dois sócios fiquem na mesma sociedade, o direito vai gritar de solução societária. Quando eu vou ao direito a partir de um dano moral que o cidadão sofreu, buscar a resposta, o direito vai sugerir uma ação de responsabilidade civil. Agora, corta para mim e vem comigo aqui. Quando eu vou para o direito buscar uma resposta, uma solução para a crise do agente econômico viável, o que o direito vai gritar? O direito vai gritar recuperação judicial. Recuperação judicial é o mecanismo que o direito oferece, é o instituto que o direito coloca à disposição do agente econômico em crise. Ponto final. Não tem que tergiversar quando esse for o tema. Tanto quanto uma reclamatória trabalhista é a resposta que o trabalhador busca quando vai ao direito se socorrer de alguma ilicitude na relação de trabalho, a recuperação judicial é a resposta que o direito oferece à crise financeira da empresa. E se você explicar nesses termos, percebe que fica simples? Vê bem, eu estou apenas começando. Comece assim a explicação que você terá bons ouvidos para ouvir o restante dos argumentos que eu vou fazer aqui, eu vou construir com você aqui. Argumentos sólidos, baseados na integridade, na verdade, na correção, para você conduzir um bom atendimento, fechar o contrato, ser muito bem remunerado para fazer um trabalho extraordinário para o seu cliente. O seu cliente vai ter satisfação em lhe remunerar, porque esse trabalho será fundamental para a estratégia de sobrevivência e soerguimento dele. Então, vamos lá. Então, iniciou assim. O cliente vai perguntar, Marcelo, por quê? Por que o remédio jurídico para a crise do agente econômico é a recuperação judicial? Você vai responder o seguinte: a resposta que o direito oferece é a recuperação judicial porque apenas neste instituto nós temos o fundamento maior que vai amparar o seu pedido. Meu Deus do céu, cara, tá até bonito isso aqui. Eu não tinha pensado nisso, tô até limpando meu olho aqui. Olha só, nunca tinha falado isso. Aliás, isso está aqui no meu esquema e pela primeira vez eu compartilho nessa forma. Recuperação judicial é o remédio que soluciona a crise
do agente econômico, a crise do seu cliente, porque ele é o único remédio jurídico brasileiro que tem por fundamento primeiro, fundamento maior, o princípio da preservação da empresa. Aliás, desenhado no artigo 47 da Lei 11.101. É por isso que o seu cliente não pode se socorrer em outras estratégias que não recuperação judicial. Ele só vai ter o direito iluminado pelo princípio da preservação da empresa, ele só vai ter o poder judiciário analisando o caso concreto que ele enfrenta com o princípio da preservação da empresa se ele acionar o botão da recuperação judicial. Você percebe que fica óbvio a defesa do processo de recuperação judicial a partir dessa abordagem? Meu caro cliente, você está em crise, você está prestes a sofrer execuções, mas tem uma forma de colocar a sua crise no poder judiciário de modo que ela seja analisada à luz do princípio da preservação da empresa. Opa, fale-me mais a respeito. Quero saber mais sobre o Instituto. Você percebe que não está dando aula de recuperação judicial ao utilizar esses argumentos? Pelo contrário, você está falando da recuperação judicial do seu ponto de vista prático e eu estou aqui agora separando a criança dos adultos. O cara fraco, o cara que não quer colocar a mão na massa, o cara que não tem sangue nos olhos já saiu desse vídeo. Nós já estamos há 16 minutos discutindo argumentos para fechar o contrato. Agora eu vou fechar com você o seguinte combinado. Você vai até o final. Porque até o final você vai aprender os argumentos centrais a partir desse início, que é um início extraordinário, modéstia à parte, é bom, funciona, é íntegro. Você vai, a partir de agora, buscar comigo construir o itinerário para fechar o primeiro contrato de recuperação judicial. Tá bem? Então você explicou que recuperação judicial é o remédio jurídico que, iluminado pelo princípio da preservação da empresa, vai operar dentro do poder judiciário para o fim de preservar o agente econômico viável. Iluminado pelo artigo 47 da Lei 11.101. E eu acho que esse microfone está caindo, está subindo, sei lá, mas espero que você esteja me entendendo. Tá bem? Então, vamos adiante. Marcelo, você disse para argumentar do ponto de vista prático. Exato. Você iniciou do ponto de vista prático, você vai continuar do ponto de vista prático. O seu cliente não quer lei 11.101. Ele não quer entender a partir de teoria. Ele quer pensar com você a partir da prática. E é isso que nós vamos fazer. Eu mexi aqui no mouse porque a tela apagou. E se apagar meu esquema, eu não posso seguir falando empolgado aqui. Então, volta para cá, não dá bola para essa mexida louca no mouse aqui e vamos em frente. Depois de iniciar com essa argumentação boa, você vai lhe explicar por que recuperação judicial é o remédio. E você vai lhe explicar a partir, não da lei. A lei você já, sem querer, mencionou o artigo 47 e sugeriu que seu cliente lesse. Você vai explicar a partir da ciência, e ciência empírica, ciência equivalente à pesquisa científica. Você vai dizer, a partir dos dados do Observatório de Solvência da PUC de São Paulo, eu vou pausar aqui, você vai anotar. Marcelo, eu estou no 18º minuto, cara, eu estou gostando dessa live. Que bom, não é live, isso aqui é um vídeo específico para você aqui no YouTube. Porque eu quero preservar a sua atenção, eu quero que você assista todos os episódios da linha editorial chamada Vivendo de Recuperação Judicial, porque eu estou produzindo isso, está tudo aberto, para que você trabalhe com recuperação judicial. Se em algum momento quiser trilhar comigo, pavimentando o caminho nessa área, você vai entrar no treinamento avançado em recuperação judicial e vai ser uma alegria ter você dentro das minhas plataformas interagindo comigo, mas já é uma alegria ter você aqui nesse momento. Então, se você está gostando e ainda não curtiu esse vídeo, faz isso agora. Tá bom? Isso é uma convocação. Mas vamos em frente. Você iniciou, fez a argumentação e agora eu estou falando do Observatório de Solvência da PUC de São Paulo. Eu pausei porque eu quero que você anote. Anote na sua agenda, anote na mão, anote no caderno, anote na tela do computador, embaixo do computador. Você vai visitar o Observatório de Solvência da PUC de São Paulo e vai extrair dos dados do Observatório de Solvência alguns números importantes para o seu cliente entender a potência do processo de recuperação judicial. E eu vou lançar aqui 3 ou 4 ou 5 números. Primeiro número, o seu cliente tem medo da falência quando ele cogita ingressar com o pedido de recuperação judicial. Sabe o que você vai fazer? Você vai explicar que 88,4% dos planos de recuperação judicial levados à apreciação dos credores são aprovados. Então, as chances de aprovação do plano
está em 88,4%. Ou seja, de cada 100 processos de recuperação judicial, de cada 100 planos de recuperação judicial levados à apreciação dos credores, 88 são aprovados. De cada 1.000 planos de recuperação judicial, 884 são aprovados. Isso é uma métrica extraordinária para oferecer segurança ao seu cliente. Tá bem? E você vai explicar isso não do ponto de vista do que você acha, não do ponto de vista do que você gosta de estudar ou você gosta de fazer. Você vai explicar isso a partir de dados científicos, ou seja, dados indiscutíveis. Indiscutíveis, tá bem? E esse é o primeiro vetor de compreensão do processo, que é importante que seu cliente compreenda. O seu cliente precisa de segurança para decidir. E você vai você vai construir essa segurança com absoluta integridade, trazendo dados científicos. Primeiro dado, Observatório de Solvência da PUC de São Paulo, 88,4% dos planos de recuperação judicial são aprovados. Mas tem mais 2 ou 3 dados que é importante você oferecer a seu cliente. Segundo dado importante, em média, vê bem, eu gosto de sublinhar, eu gosto de colocar em caixa alta. Em média, o prazo do deferimento do processamento da recuperação judicial até a apreciação final do plano de recuperação judicial, ou seja, você distribuiu a petição inicial e o juízo deferiu o processamento da recuperação, suspendendo as dívidas e forçando os credores a ingressar no processo de recuperação judicial, tá bem? Dessa decisão até a apreciação final do plano de recuperação judicial, nós estamos falando em 504 dias em média, tá bem? Isso extraído dos dados do Observatório de Solvência da PUC de São Paulo. Isso significa que você, como advogado, deve prometer 504 dias de suspensão das execuções? Não. Você não promete esse tipo de resultado. Você simplesmente apresenta um indicativo científico e segue dizendo, olha, o que a lei vai dizer é que o processo fica suspenso 180 dias mais 180 dias. Melhor dizendo, o que a lei vai dizer é que as execuções restam suspensas por 180 dias mais 180 dias. Ou seja, você consegue oferecer, é juridicamente tranquilo oferecer 180 dias mais 180 dias. Por quê? Porque é isso que dispõe o artigo 6º da Lei 11.101. E você vai dizer que a lei indica isso, mas, cara, do ponto de vista prático, do ponto de vista da pesquisa científica, do ponto de vista do Observatório de Solvência, que analisou centenas, quiçá milhares de recuperações judiciais em todo o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é referência nacional na matéria, você vai apresentar que nesse ambiente de pesquisa, a média de suspensão, 504 dias. Você percebe que eu não estou falando aqui de juridiquês? O que eu estou falando, o camarada não é do direito, o camarada não gosta do direito, o camarada não gosta de gravata, o camarada não gosta do poder judiciário. Ele me ouve, me entende. E vê sentido. E vê interesse em prosseguir o diálogo. Tá bem? É isso que eu quero que você faça. Argumento seguinte. Marcelo, qual é a média de deságio nos planos de recuperação judicial no Observatório de Solvência? A média de deságio do credor quirografário. Marcelo, eu não sei o que é credor quirografário, eu não sei o que é credor com garantia real. Marcelo, eu não sei o que é stay period. Cara, se você não sabe nada disso, vai assistir meus vídeos dessa linha editorial. Essa linha editorial está completa. Se você maratonar a linha editorial, você primeiro vai gostar de mim e eu vou ficar feliz com isso. E aí me manda um comentário de vez em quando, dizendo, Marcelo, adorei esse vídeo. Marcelo, que sacada boa. Marcelo, um abraço daqui de não sei onde. Faz isso que eu vou ficar feliz. Eu produzo esse conteúdo com carinho. Carinho mesmo, com alegria. Você está vendo a minha alegria. E esse carinho, essa alegria, é porque eu quero construir cada vez mais condições para que colegas trabalhem em recuperações judiciais sendo muito bem remunerados para isso. É um processo diferente. Então, se você não entende alguma expressão, algum conceito que eu estou aqui abordando com naturalidade, procure outros vídeos e compreenda melhor. Digo mais, se desafie a ter essa naturalidade. Essa naturalidade decorre da prática. Todos os dias eu trabalho com recuperações judiciais. Eu promovo recuperações judiciais, eu assessoro credores em recuperações judiciais, eu atuo como administrador judicial em recuperações judiciais. Então eu conheço esse processo.
E é por isso que eu falo com tanta naturalidade. Voltando para cá, o outro dado que você vai explicar para o seu cliente é sobre o deságio médio nas recuperações iniciais. Segundo o Observatório de Solvência, é o deságio de 70% no crédito quirografário. Mesmo raciocínio anterior. Marcelo, então eu vou prometer para o meu cliente que eu vou alcançar um deságio de 70%? Claro que não. Claro que não. Essa análise na construção do plano de recuperação inicial é uma análise muito caso a caso. E esse caso a caso é caso a caso mesmo. Tá bem? Então você não vai prometer qualquer deságio, mas você vai indicar, olha, já se alcança em média 70%. Mas tem um dado que você pode sugerir para o seu cliente com muita tranquilidade. Pela minha prática, esse dado é um dado que não é desarrazoado. A média de alongamento dos compromissos financeiros em planos de recuperação inicial, a média é de 9 anos. Ou seja, após os 504 dias da média lá de suspensão das execuções porque o plano não foi apreciado, nós temos o pagamento dos compromissos da sua empresa, do seu cliente, melhor dizendo, em 9 anos. E esse período, esse número é um número razoável, gente. Meu querido colega, olha aqui para mim, bem dentro do meu olho. Eu todos os dias negocio com bancos. Todos os dias. Hoje pela manhã eu estava com o Banco do Brasil. Amanhã eu estarei com o Banco do Brasil, estarei também com a Caixa e vou estar também com outro credor que eu não posso mencionar, porque daqui a pouco vocês estão identificando o processo que eu estou envolvido amanhã pela manhã. Sexta-feira eu tenho outras negociações com 4 instituições financeiras e que não são essas que eu mencionei, que será amanhã. Então eu conheço os termos negociais das instituições financeiras. 9 anos de alongamento não é desarrazoado. Então, você pode falar com integridade que o Observatório de Solvência tem como métrica esse número com relação ao parcelamento. Tá bem? Então, assim, ó, o que eu estou querendo dizer e começo a encerrar aqui. Você deve fazer uma análise dos principais dados desse documento, Observatório de Solvência da PUC de São Paulo, e extrair esses dados para explicar para o seu cliente. É simples. E esses dados iluminam a pertinência do ingresso de recuperação inicial. Você explicou tudo o que o seu cliente precisa saber sobre recuperação inicial sem juridiquês, sem criar insegurança, sem colocar para o seu cliente a condição de um risco de eventual falência. É isso que você precisa saber. A partir dessas variáveis, o seu cliente vai perguntar onde é que eu assino. E aí sim, você precisa estar preparado para fazer um trabalho com excelência. Mas com estes argumentos, você está seguro para convencer qualquer pessoa que recuperação inicial é um bom remédio. Eu costumo utilizar um segundo elemento. Depois de tudo isso, eu tempero esse primeiro elemento das questões práticas com os dados científicos, com casos que eu já atuei. Então eu explico que em determinada recuperação inicial nós tivemos um lapso da aprovação do plano à homologação de 7 meses. E esses meses o cliente não pagou ninguém. E eu falo o nome da empresa, falo o número do processo, falo o nome do cliente, porque é público. Olha, em determinada recuperação inicial, nós apresentamos um plano que foi aprovado em janeiro de 2019, mas o juízo, por uma discussão secundária, mas importante, mas o juízo foi obrigado a intimar a empresa, o administrador inicial e os credores sobre uma questão dúbia que estava no plano de recuperação inicial e em razão de que estávamos em meio ao recesso forense quando aprovamos o plano, a conclusão das intimações das manifestações só se encerrou em agosto de 2019. Razão pela qual esses 6 meses que o plano já havia sido aprovado, mas não homologado, o cliente teve de suspensão. Agora, corta comigo. Distribuímos uma recuperação em setembro de 2017. Janeiro de 2019, apreciação do plano. Ou seja, quase 1 ano e meio de suspensão das execuções. De janeiro a agosto de 2019, o juízo intimando todas as partes para se manifestar sobre uma questão tormentosa. Homologação em agosto de 2019. O plano de recuperação inicial previa uma carência de 12 meses. O
que eu estou querendo dizer? Que uma recuperação distribuída em setembro de 2017 começou a ser adimplida em meados de 2020. Em meados de 2020. Não começou a ser em 2020 porque houve a pandemia e todos os atrasos decorrentes da maior crise sanitária da história do mundo ocidental contemporâneo. Então, assim, por isso que não começou. Começou um pouquinho depois o cumprimento. Mas é a partir desses dados práticos que o seu cliente percebe. Opa, cientificamente vale a pena. Na prática vale a pena. E, opa, Marcelo tem experiência porque ele está falando de casos práticos em que ele de fato atuou. Não tem como não fechar o contrato. Não tem como não fechar o contrato. Marcelo, eu não tenho casos práticos. Aliás, é por isso que eu estou há meia hora te ouvindo, há meia hora anotando. É por isso que eu estou adorando ficar ouvindo essa prosa, compartilhando essa mesa contigo. Obrigado, querido. E eu vou resolver essa questão. Se você não tem um caso prático, você vai ler um caso prático. Minha querida colega, pense comigo, se você não tem um caso prático para utilizar nessa argumentação, estude um processo de recuperação inicial prático que tem um plano aprovado em condições interessantes, estude ele que foi homologado, veja os tempos, conheça as métricas e apresente para o seu cliente. Por exemplo, olha, no caso Oi, a recuperação inicial teve o plano aprovado em 1 ano e 7 meses, eu não sei de qual era o caso Oi, mas enfim, e o plano aprovado envolveu um alongamento de 7, 8, 10 anos com deságio de X, Y, Z. Escolha um caso. Estude esse caso. E você estará qualificada para sustentar com absoluta integridade, com absoluta correção. Eu sempre digo integridade, sabe por quê? Porque você não pode se afastar desse princípio ao trabalhar na seara empresarial. Eu diria trabalhar em qualquer área, mas na seara empresarial é importante. Então, por que é importante? Porque você vai conversar com muitos agentes que estão em situações antagônicas. Se você falar com integridade o que você tem que falar, respeitando a parte diversa, se você entregar para o seu cliente que você está falando que vai entregar, tem meio caminho andado para o sucesso. Então, no trato com o seu cliente é absolutamente íntegro você utilizar desses argumentos. Na realidade, o seu cliente precisa conhecer esses argumentos para tomar a melhor decisão, a decisão mais inteligente que ele pode tomar, que é fechar o contrato de recuperação judicial. Então, não tenha receio em fazer isso que eu acabei de lhe explicar. Faça, porque fazendo isso você vai ajudar o seu cliente, você vai ingressar nesse mercado e vai ser muito bem remunerado para fazer um trabalho simplesmente extraordinário. Agora, vamos encerrando e eu quero fazer uma provocação. Primeira provocação, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá agora e começa a me seguir. Segunda provocação, curta esse vídeo. Terceira provocação, se inscreve nesse canal. Quarta provocação, me manda comentários desse vídeo que eu acabei de produzir com muito, mas muito carinho. Vamos em frente, acompanhe os próximos vídeos. Um abraço, até mais.